75 anos eu tenho hoje, né? Eu nasci em 1950 em Salvador, Bahia. Praticamente amo aquela cidade até hoje, entendeu? É uma cidade minha referência, eu tenho identidade com o povo, com a beleza natural, com tudo. Eu curti muito a Bahia e curto ainda. Eu sei que a Bahia está diferente, mas é a minha terra natal, é a minha identidade. Vivi numa época, né, pós 64, o golpe militar, e eu optei naquela época, talvez de uma forma inconsciente, eu acho que eu não tinha consciência, mas eu queria praticamente estudar, compreender a sociedade para fazer um enfrentamento. Eu sentia que a coisa não estava boa. E eu disse assim, eu quero trabalhar em algo que a gente diagnostique a sociedade e haja preventivamente, entende? E aí eu fui escolher o quê? Justamente ciências sociais. No momento de pleno, foi o ano do AI-5, praticamente, em que houve um endurecimento de todo o regime da ditadura, né? E a gente sentia aquele clima. E as pessoas que optaram por esse curso eram pessoas altamente politizadas. Era o curso mais concorrido da Universidade Federal da Bahia, era o curso de Ciências Sociais. E não me decepcionou. A gente teve assim um curso muito crítico. Vivaldo Costa Lima, um dos grandes antropólogos da Bahia, que estudava a cultura negra, ele falava iorubá, entende? Então foi assim incrível. E depois ele me chamou para trabalhar com ele lá na Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. Foi meu primeiro emprego formal, foi lá. E eu sei que eu optei por esse caminho, entendeu? E é um caminho que até hoje eu não me arrependo. Não traz retorno financeiro, não traz, sabe, grandes glórias, sabe? É um caminho árduo. E eu vivi esse momento político, né, da ditadura, do AI-5, vendo colegas sendo perseguidos e a gente ainda em formação, não tinha assim uma análise de conjuntura perfeita, mas percebia todo esse momento, entendeu? Difícil que o país estava atravessando. E eu agora, trazendo para o aqui, hoje, agora, eu sinto assim que nós, no Brasil, a gente teve anistia, entendeu? Para quem? Para torturador, pós o processo de redemocratização, que foi feito pelos próprios militares golpistas de 64. Então, teve anistia, então alguém que tinha sido torturado, preso, exilado, entendeu? Foi anistiado juntamente com os torturadores. Então, é como se a gente tivesse apagado da história esse momento triste. E eu me sinto gratificada hoje porque eu estou revivendo esse momento. Tá? Claro que no decorrer disso, depois com a redemocratização, a Constituição de 88, que é uma Constituição cidadã, né? Houve uma mobilização da sociedade em termos de participação e tudo. Mas hoje houve a Comissão da Verdade também, inclusive a universidade que eu trabalho hoje teve uma comissão, da PUC teve a comissão estadual, justamente para levantar esses casos, via público, todos esses horrores da ditadura. Tá? E hoje a gente está revivendo esse momento, quer dizer, muita gente que participou também de um governo de direita, violento, que foi o governo Bolsonaro, né, que a gente viveu, que foi uma pandemia, que para mim foi muito triste porque eu perdi meu irmão, entendeu? Até hoje é algo que eu não consegui elaborar muito bem, um irmão querido, mais moço que eu. Então, eu sinto que a gente resgatar esse momento para vocês que são dessa geração é muito importante, entendeu? Vão assistir a peça Ré, vão ver esse movimento de quebra, sabe, de ruptura social. Vão ver, ainda estava aqui, que foi o filme, né, do Walter Salles também, que resgata esse momento, Marighella. E agora o Agente Secreto, que está em cartaz, entrou agora, que também resgata esse momento. Então, para mim,
isso está sendo gratificante. Eu acho que me traz muita. Eu acho que esse curso, entendeu, me ajudou a entender a sociedade. E entendendo a sociedade, a gente também se serve para a gente se coloca no seio dessa sociedade, a gente vive essas relações sociais. Então, eu acho que dá para separar muito o joio do trigo, entendeu? Aquilo que é essencial daquilo que não é essencial, aquilo que vem de fora e praticamente é injetado em você e você se autoafirmar dentro do caminho que você quer para você. Eu lembro quando eu fiz ciências sociais, eu acampei numa aldeia indígena. E depois, quando a gente chegou, né, todos os estudantes do curso, era o último ano do curso, a gente chegou em Salvador, era assim, olha, alunos da UFBA foram acampar numa aldeia indígena e começaram a entrevistar. Me perguntaram, às vezes, diga uma das coisas importantes da sua vida, o que é que você dá importância? Eu digo, poxa, me pegou, eu nunca pensei nisso. Eu lembro que eu respondi assim, as coisas mais simples são aquelas que pesam, entendeu? Então, às vezes, eu acho que dá para a gente, mesmo que não no nível de consciência total, mas já saber escolher o seu caminho, entende? Eu acho que isso é importante. Contanto, quando eu vim aqui para São Paulo, em 86, que eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi procurar a universidade novamente para poder o quê? Me aprofundar no conhecimento, entende? Para poder entender melhor a sociedade e a mim mesma. Eu estou dando aula esse semestre em 2 turmas de psicologia, estou dando numa turma de ciências sociais, de serviço social, e agora peguei uma turma de economia também. Entendeu? Uma coisa é totalmente diferente, é tudo digitalizado. O aluno não tem mais caderno, não tem mais caneta, entendeu? Ele fica olhando o celular. Eu acho que até a postura é diferente, entendeu? Ele não olha para você, ele olha para o celular, mas não sei se faz muita coisa ao mesmo tempo. É uma outra geração, totalmente diferente, entendeu? E às vezes eu penso assim, eu não estou preparada, estou de saco cheio. Eu digo assim, mas também você tem que decifrar esse momento, entendeu? É o momento das redes. Ele mesmo não sabe, ele não tem ninguém com um livro na mão, entendeu? Como a gente tinha Xerox, ninguém mais tem. Você tem que colocar disponível o texto, então o professor trabalha muito mais, porque coloca disponível o texto para que o aluno de mão beijada encontre ali, para que pelo menos ele se sinta motivado de ler. Alguns a gente sente até que lê, que dialoga um pouco, mas é uma pequena parte, entendeu? Então eu sinto que bate de uma forma mais impermeável a nossa docência. É difícil, é um outro momento, é um outro alunado, entendeu? Uma outra forma de ser. Você não pode ter expectativa que é igual a um aluno de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Com a inteligência artificial, com tudo isso, entendeu? É diferente, sim. Eu acho que viver vale a pena, entendeu? E que a gente tem que procurar ser crítico, entendeu? Ter criticidade, não engolir todos os pacotes que são passados para nós, principalmente pelos meios de comunicação. E pelo que eu tenho visto hoje você ser emancipado é você se livrar dessas redes, entendeu? Porque você fica ligado no celular, você se desliga da vida, gente. Você não vê o que está à sua volta, você não vê, entendeu? Você se sociabiliza através da tela, e a tela muitas vezes é uma mentira. O que é que a gente chama? É um ocultamento da realidade. O que está ali na tela, que você digere como se fosse a vida, entendeu? Você não está digerindo. Você, pequenininho, já está sendo socializado através disso aí. Eu lembro que eu fui com meu neto para o Rio, a gente foi no Cristo, ele mora nos Estados Unidos, e a gente estava naquela fila para subir lá o Cristo. Tinha um menininho que devia ter uns 7, 8 meses, ele estava no bebê conforto,
com o celular, gente. Ele não olhava para ninguém. Ali tinha gente de todo tipo, entendeu? Uma fila que só você observar as pessoas que estavam ali. Uma criancinha de 6 meses, os pais, se por acaso fazia alguma coisa no celular, ele já berrava, ele queria o celular, era o dedo, entendeu? Certo? Que ele queria, ele via o mundo, descobre o mundo pela tela. E esse mundo da tela é um mundo que está ocultado, é um mundo que é da mídia, que é monitorado por quem esse mundo daí, entendeu? Então, libertem-se dessas redes que formatam vocês, tá? É isso que eu acho. Olha a natureza que está depredada, olhe, sabe, curta as pessoas, olhe o outro que está junto de você, entendeu? Mas não olhe o outro pelo que ele postou. A gente está olhando o outro pelo que ele posta no celular. E isso é uma inverdade, entendeu? E a gente está caminhando assim, de uma forma galopante, para cada vez ficar mais dependente. Tá? Então, eu quero agradecer vocês terem escolhido a gente, né? Eu e a minha amiga Marisa, né? Para poder falar aqui, né? E sei lá, para nós também é importante esse resgate, entendeu? Porque, de certa forma, é um momento que a gente para pensar sobre nós mesmas, com 75 anos, entendeu? Não é mais, eu não estou mais em 68, eu estou em 2025, né? Entendeu? Então, o tempo passa, né? O tempo passa e a gente tem já uma expectativa de vida muito mais curta, né? Que a gente começa a ficar mais exigente até com as coisas, né? E para estar com vocês é um prazer, foi um prazer, não foi assim uma obrigação, foi um presente, tá? Obrigada também por... Tá, obrigada, obrigada. Eu que agradeço. Ai, meu Deus, deixa eu botar o batom.